Então, gente, olá, pessoal de eletrofisiologia neural e cardíaca, né, que é o nosso foco de estudo. Hoje nós vamos continuar falando sobre transporte através da membrana, tá? Na verdade, o impulso nervoso e a contração muscular tem muito a ver com esses transportes através da membrana plasmática. Nós vimos nas aulas passadas que esse transporte pode ser ativo ou pode ser passivo, certo? De acordo com o gasto de energia ou não gastar energia. Vimos também que o movimento das substâncias geralmente pode acontecer através da difusão, e a difusão nada mais é da passagem de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, ou seja, movimento de onde tem mais para onde tem menos, certo? Que é o movimento normal para estabilização do caos, na verdade, né? Então, se nós formos fazer o movimento inverso de onde tem menos para onde tem mais, geralmente nós vamos ter que ter gasto de energia. Vamos ter que ser um transporte ativo, né? Passivo sem gasto de energia, ativo com gasto de energia. Hoje nós vamos falar de um dos transportes mais importantes que nós vamos ter que aprender. O transporte mais famoso, ativo, na verdade, que é a bomba de sódio e potássio, tá? A bomba de sódio e potássio nada mais é do que uma proteína, tá? Transmembrana, ou seja, ela passa de um lado para o outro da membrana, vou falar daqui a pouco, onde ela vai fazer a troca entre sódios e potássios do espaço interno e do espaço externo, ou seja, do espaço intracelular e do espaço extracelular. Ela vai fazer essa troca, tá? E eu digo ATPase porque ela vai utilizar energia, ela vai gastar energia. Nós sabemos que é a adenosina trifosfato, que é o nosso ATP, é a nossa moeda energética. Quando precisamos fazer movimentos com gasto de energia, nós utilizamos o ATP. Lembrando que essa terminologia ASE refere-se a enzimas, tá? Então, enzimas que geralmente gastam energia para o seu funcionamento. Então, o que são enzimas? Na verdade, enzimas são proteínas com uma função específica, tá? Com a função de catabolismo, a função de degradação. Então, como eu disse, que a bomba de sódio e potássio é uma proteína transmembrana, então é uma proteína com função enzimática e tem essa função ligada à membrana, tá? Onde ela vai degradar o ATP para mudar a sua conformação, ou seja, mudar a sua forma e fazer o transporte dessas substâncias de dentro para fora e de fora para dentro, certo? Especificamente, que eu vou falar mais adiante. Então, o que é e para que serve essa bomba de sódio e potássio? Então, escrevi para vocês aqui, vou dar licença para vocês poderem ter acesso ao que eu já escrevi anteriormente, né? Vocês podem dar pausa aí no vídeo e copiarem isso, tá? Não dê print para estudar, copie, que é uma forma de vocês fazer a manutenção da informação no seu cérebro, tá? Então, o transporte que ocorre em todos os tipos celulares, tá? O transporte de bomba sódio e potássio, transporte ativo, mais uma vez lembrando, enfatizando, transporte ativo, importante para a manutenção das concentrações dos íons importantes ao metabolismo celular, então manter a concentração adequada dentro e fora da célula para que a célula funcione corretamente. Por exemplo, eu quero ter mais potássio dentro da célula para ela funcionar e menos sódio dentro da célula. Então, ele faz essa manutenção, tá? Para a célula, o metabolismo funcionar corretamente. É importante, já falei, né? Diretamente relacionado à transmissão nervosa. Então, a transmissão nervosa nada mais é do que uma inversão dessas cargas, desses íons, tá? Então, é importante para a transmissão nervosa a sinapse elétrica, certo? Lembrando que eu vou gerar um potencial de membrana, porque eu tenho cargas, todos esses íons, vejam que eles têm cargas, então essas diferenças de cargas, eu vou gerar um potencial de membrana, certo? Então, diretamente relacionado à transmissão nervosa e à contração muscular. Então, o transporte através da membrana e seus potenciais, eles são muito importantes para o nosso foco de estudo, que é a fisiologia, eletrofisiologia nervosa e cardíaca. Então, vou dar mais uma pausa para vocês copiarem um pouquinho. Dá para dar pausa aí e copiar, né? Vamos ver os próximos pontos. Sim, eu coloquei aqui uma representação da célula aqui embaixo. Aí nós vemos que o potássio está representado em vermelho e o sódio está representado em preto, tá? Se nós olharmos aqui o meio intracelular e o meio extracelular, nós vamos ver que existe muito mais, isso aí é a realidade, tá? Isso aí é o nosso organismo dessa forma. Existe muito mais sódio fora da célula do que dentro, tá? E existe muito mais potássio dentro da célula do que fora. Então, por difusão, qual seria o movimento? O movimento por difusão sem gasto de energia.
seria onde tem mais para onde tem menos. Então, sem gasto de energia, o potássio sairia, tá? Não é isso que acontece. Sem gasto de energia, o sódio entraria. Não é isso que acontece. Então, a bomba de sódio e potássio, ela atua justamente para colocar o sódio para fora e colocar o potássio para dentro. Então, por que é contra o gradiente de concentração, professor? Porque eu tenho mais sódio fora. Se eu tenho mais sódio fora, significa que a tendência era o sódio entrar, mas não, o sódio sai. Aqui eu tenho mais potássio dentro. Se eu tenho mais potássio dentro, a tendência era o potássio sair, mas não acontece, o potássio entra ainda mais. Tá ok? Então por isso eu chamo que é diferença contra o gradiente de concentração. Tá ok? Então vamos lá, vou apagar isso aqui para nós irmos para os próximos tópicos. Em equilíbrio. Em equilíbrio. Deixa eu ver se está gravando. Às vezes para. Não tá. Tem as transmembranas. Espaço extracelular. Vamos
Face externa. Que é metabolizado. Pronto, esse aqui ficou mais longo, mas é o conceito geral do funcionamento da bomba de sódio e potássio, tá? Vou dar um tempinho para vocês copiarem, rapidinho aí para printar, copiar, para eu poder fazer a explicação e eu vou representar esquematicamente. Não é um desenho, é uma representação esquemática, mas isso aqui é a forma, é o que eu vou descrever para vocês, é como é descrito o funcionamento dessa sódio, potássio ATPase, tá? Ou bomba de sódio e potássio. Ok? Então o que é que eu disse? Eu disse que os solutos tendem a se manter em equilíbrio de concentração. Ou seja, o movimento, como eu já disse a vocês, é a favor do gradiente, sempre para manter a quantidade de soluto dentro e fora igual, para ficar um ambiente isosmótico, tá? Um ambiente em que a quantidade de soluto é fora é igual à quantidade de soluto dentro, então a quantidade de água também está balanceada, certo? Só que isso não é a nossa realidade, geralmente, né? Então, eu digo que é necessário fazer o transporte através da membrana para que a célula funcione corretamente. Esse transporte, se não for a favor do gradiente de concentração, ele tem que ser gasto de energia. Nesse caso estamos falando da bomba de sódio e potássio, que são proteínas transmembrana, ou seja, proteínas que vai de uma face da membrana até a outra completamente, da face externa para até a face interna da membrana plasmática, completamente. E ela tem 3 sítios de ligação para o sódio e 2 sítios de ligação para o potássio, tá? Então, toda vez que essa bomba para ela funcionar, eu ligo 3 sódios e 2 potássios, além das moléculas de ATP, que é para gerar energia para movimentação. Então, essas proteínas ou essas proteínas transmembranas, essas enzimas, né, sódio, potássio, ATPase, quando ela recebe o ATP e ela metaboliza esse ATP, o transformando em ADP, ela se movimenta, ela muda de conformação. Então essa mudança de conformação dela faz com que o sódio saia e faz com que o potássio entre. Mesmo tendo mais potássio dentro do que fora, o potássio vai entrar, porque a proteína está colocando ele para dentro, através do gasto de energia. Mesmo tendo mais sódio fora do que dentro, o sódio vai sair, porque a proteína está colocando ele para fora, através do gasto de energia, da sua movimentação, devido ao gasto de energia, certo? Então, o que acontece? Esse aqui foi o que eu descrevi completamente. Eu disse assim, ó, 3 sódios se ligam à bomba no espaço intracelular, então os sódios se ligam dentro da célula, juntamente com ATP, que é metabolizado em ADP. Aqui é adenosina trifosfato, é metabolizado liberando energia em adenosina difosfato. Muda sua conformação, ou seja, muda seu estado. Ele estava assim, fez assim, digamos, mudou seu estado, certo? De forma... muda sua conformação expondo o sódio para a face externa, tá? Ou extracelular. Ao mesmo tempo que os 2 sódios se ligam, tá? Os 2 sódios, aliás, os 2 potássios, os 3 sódios saíram, ao mesmo tempo em que os 2 potássios se ligam na face externa. Então o potássio se liga fora e o sódio se liga dentro. O sódio vai sair e o potássio vai entrar, tá? Se ligam na face externa da bomba, juntamente com o ATP, que é metabolizado em ADP, expondo o potássio para a face interna da célula. Então, esse é o funcionamento, tá? Vou representar aqui esquematicamente, mas é isso, basicamente. Isso aqui é a bomba de sódio e potássio, tá? Vou fazer uma representaçãozinha aqui.
Vamos dizer que o vermelho é o sódio e o preto é o potássio. Aqui eu tenho a membrana. Aqui eu tenho a proteína transmembrana, com 3 sítios de ligação, tá? Outro sítio de ligação vou para esse lado aqui. Então, digamos, vamos representar primeiramente o transporte do sódio, tá? Então, o sódio se liga, 3 sódios se ligam, tá? Se liga aqui o ATP. Quando esse ATP ele for metabolizado em ADP, o que é que vai acontecer? Agora eu vou ter Então, aqui eu representei o quê? Deixa eu apagar aqui para botar metade. Deixa eu fazer logo o outro que a gente explica os dois. Então, aqui é uma representação esquemáticazinha, tá? Onde eu falo que eu tenho... Aqui é a bomba sódio de potássio, tá? Onde os 3 sódios vão se ligar dentro, no espaço intracelular, vão se ligar dentro da célula, juntamente com o ATP. Quando esse ATP for metabolizado, ele vai mudar a conformação dessa bomba, expondo 3 sódios para fora da célula, tá? Vou expor 3 sódios para fora da célula e agora eu vou ter o ADP. Então mudei a conformação, botei os sódios para fora, contra o gradiente de concentração, porque eu tenho muito mais sódio fora. Mais uma vez enfatizando. Já aqui é o contrário, aqui é o ambiente externo e aqui é o ambiente interno, tá? Extracelular, intracelular. Então, o potássio, que está representado pela bolinha preta, ele se ligou. 2 potássios apenas se ligaram fora, juntamente com a ATP. Quando ligou com a ATP, mudou a conformação. Mudou a conformação. O sódio entrou, o potássio entrou, desculpem. O potássio entrou e agora eu tenho um ADP. Então, interiorizei 2 potássios e exteriorizei 3 sódios. Isso aí eu vou gerar um potencial de membrana, um ADP de membrana, tá? Então, quando a gente olhar para a membrana plasmática, relativamente
ela vai estar como? Vamos botar aqui, só uma membrana aqui. Uma facezinha da membrana. Eu tenho muito mais sódios, ou seja, sai 3. Eu digo que saem 3 sódios proporcionalmente para a entrada de cada 2 potássios. Então eu tenho mais cargas positivas, mais íons positivos, dentro ou fora? Fora, tá? Então eu tenho mais íons positivos fora, porque eu tenho a cada 3 cargas positivas que saem, 2 cargas positivas entram. Então, isso aí vejam que é relativamente, tudo é positivo, mas proporcionalmente, certo? Potencialmente eu tenho mais cargas positivas fora do que dentro. Com isso eu vou gerar uma diferença de potencial entre a face interna, tá? Então aqui é o espaço intracelular comparado com o espaço extracelular, tá? Então, proporcionalmente eu vou ficar dessa maneira. Eu vou dizer que a face interna das células tem carga negativa e as faces externas da célula tem carga positiva. Esse é o meu potencial de membrana. Vejam que isso é o que? Relativamente. Eu tenho mais cargas positivas fora. Então, fora vai ser positivo e dentro vai ser negativo. Então, isso aí é a base para o entendimento de tudo. De todos os outros processos eletrofisiológicos. Ok? Então, por hoje, encerramos a aula agora. Eu vou passar um exercício para vocês responderem, tá? E é isso. Vocês vão entregar o exercício ainda hoje, como exercício de classe. Vou estar online para qualquer dúvidas. Ok? Então, valeu, um abraço, até logo.